Tá bom. Olá, meus amigos do Brasil, Europa e Estados Unidos. Eli Boda com mais uma podcast Conversa entre Educadores, celebrando 15 anos dessa série de publicações que iniciou em Passo Fundo, Brasil, e está situada no estado de Washington desde 2011. Hoje eu estou aqui com uma educadora muito especial, a Sara. Tudo bom, Sara? Bom, como é que estão? Agradeço a oportunidade também, né, de participar com você. Que maravilha. Sara está falando de onde? De Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Muito bem, eu estou falando de Sila, no estado de Washington. E estamos um pouquinho com algum horário de diferença. Aqui para mim é dia ainda. A Sara já está de noite lá, tô vendo. Tá bem à noite mesmo. Muito bem, eu vou pedir para a professora Sara, educadora Sara, se apresentar para o pessoal que está escutando a podcast. Sim. Então, meu nome é Sara Lovison de Campos, né? Eu sou formada há 30 anos em pedagogia séries iniciais e licenciatura plena, né? Eu sou formada, eu fiz também algumas especializações em arte-terapia, psicopedagogia clínica e institucional, educação especial também, psicologia das relações familiares. E agora, até o final do ano, eu termino uma formação em psicanálise, né? Então, eu gosto, assim, do estudo, do contato, assim, com as crianças, com o adulto, com os adolescentes também, né? Eu acho muito interessante isso. Até porque eu acho assim que se tu tem o conhecimento, tu tem que passar, né? E tem que dividir com as pessoas, porque às vezes a gente vai só tendo conhecimento e não vai passando, repassando aquilo que a gente vai engordando, né? Como é que é? Em conhecimento e não repassa, né? Eu, pelo menos, eu penso assim, dessa forma, né? Excelente colocação. A gente tem que multiplicar o que a gente sabe para que mais pessoas possam ter a vida Isso, transformada, né, Sara? exato, exatamente. E qual a tua atuação hoje em dia? Onde que você está trabalhando? Então, eu trabalho horários diferentes, assim. Eu trabalho numa escola de ensino médio, perdão, ensino fundamental, e lá eu atuo como professora do sexto ao nono ano, com a disciplina de educação socioemocional, e também eu atendo nessa escola as crianças laudadas, né? Então é de segunda a sexta-feira eu atendo na escola, horários diversos, assim. O horário contrário, eu estou aqui no consultório, né, que eu também atendo, tenho um consultório particular, dentro da área da psicopedagogia, da arte e terapia, né? Eu atendo crianças, adolescentes e adultos também, em si na terceira idade, né? Na maior parte eu atendo dentro da arte e terapia daí, né? Eu gosto Olha muito da área, né? que interessante. O consultório é um amor, é muito aconchegante. Eu já dei uma passadinha lá com as minhas pequenas. É lúdico, tem muito desenho, muita coisa boa para interagir com as crianças, certo? Sim, exatamente. Até o balanço, né, Eliane? É um balanço, até os adultos que vão levar as crianças Sim, querem o balanço. sabes que até os pais, quando vêm aqui, eles perguntam: o balanço não cai, eu posso me balançar? Ver assim, voltar à nossa infância, né? Que eu acredito que seja importante, né? Coisas a serem resgatadas, né? Olha que maravilha. E onde que se localiza? Qual o endereço do consultório? Se alguém quiser te contactar, como é que faz? A No, escola? sim, no, no consultório, eu estou na rua 15 de novembro, 275, né? Sala térrea, né? Edifício Barceló Vergueiro, tá? E na escola, no caso, deixa eu falar do consultório. Ela fica na rua 15 de novembro, na rua atrás do Hospital São Vicente, né? Quase em frente à clínica Cardiomed. Quase todo mundo conhece, né? E Uhum. a Escola do Reino, né? Tá na Vila Rodrigues. Assim, onde tu colocar ali Escola do Reino, tu vai já se localizar,
né? Eu acredito assim que a educação é uma das coisas, né, que a gente consegue visualizar vários ângulos, né? E tem, eh, eu acredito assim, cada criança, cada adulto, cada adolescente, a gente consegue, né, fazer trabalhos belíssimos, né? Quando a gente tem essa dedicação, né? Eu particularmente eu penso dessa forma, né? Que a gente tem que se quando a gente se debrucia, vai se debruçar no aprendizado da criança, a gente vai visualizando a família, né, os conflitos que muitas vezes ali tem, e tá, às vezes, só na criança, né? E não é a criança, é a própria família, muitas vezes, né, que precisa de alguns meshes, assim, para ser resolvido, né? Exatamente, nós tivemos outras terapeutas também que conversaram aqui, psicólogas, e elas falaram muito da importância da. Ela fala, deixa eu me lembrar, a Elizabeth falou da pedagogia, da psicologia sistêmica, que é, né, todo um sistema familiar envolvido. Sistema familiar, exatamente. Porque o sistema familiar influencia muito, né? Até dentro da sala de aula, eu vejo assim que tem muitos conflitos dentro da sala de aula e da onde saem esses conflitos? De casa, né? Porque a criança ela só ela se debrucia vai se debruçar na sala de aula e vai só despejar aquilo que ela já tem, né? Que ela traz de bagagem, né? Então é bem interessante isso. E o interessante também é os pais também aceitarem, né? Fazer essa intervenção, seja psicopedagógica, seja dentro da psicologia, seja na questão sistêmica também, né? Porque nós trabalhamos também com a pedagogia sistêmica, né? E é muito interessante, né? E eu avalio também muitos desenhos das crianças. Eu gosto muito de avaliar desenho. Até tem um que eu não avaliei ainda teu, né? Lembra? Ah, é melhor nem avaliar. Então, até mesmo assim, se os pais podem te apresentar os desenhos que a criança está fazendo, ou você pede desenhos para eles, e nesse desenho tem alguns traços, algumas coisas particulares da criança. No caso, Eliane, o que que acontece? Quando eu estou fazendo o atendimento, tanto aqui no consultório quanto na escola, o primeiro atendimento é o de conhecimento da criança, eles me conhecerem, e também desenvolver. Eu trabalho primeiramente, desenha a tua família, mas eu não vou intervir em nada, é a criança que vai fazer. Depois eu faço, que é os paraeducativos, né? Que é desenha a tua escola, você e a tua escola, você e a tua família, faça uma figura humana. Então, às vezes, quando eles são criados pelos avós, faz o desenho com os avós, quando os pais são separados da mesma forma, né? Porque são duas famílias, né? Então, muitas vezes, os pais às vezes trazem alguns desenhos porque eles observam que tem desenhos diferentes. Então, é todo um processo, né, que é feito, né? Eu gosto muito dessa parte da terapia que envolve os desenhos, porque ela traz muitas realidades, né? Muitos problemas também que acontecem no dia a dia da criança que às vezes eles não falam, né? Eles carregam, às vezes, os segredos deles para o resto da vida, né? E eu vejo assim, problemas que não são resolvidos na infância, na adolescência, na vida adulta ela vai explodir, né? E no explodir, às vezes, salta faísca para tudo quanto é lado. E aí é que dá os problemas, né? Os problemas sérios. Então, eu sempre recomendo, assim, surgiu um problema, vamos averiguar, vamos ver de onde está saindo alguns conflitos, né? Que é importante, né, Eliana? É bom trabalhar conforme eles vão surgindo, para não, como você disse, acumular, e a gente põe lá num fundinho e põe um band-aid por cima, e uma hora ou outra eles vêm à tona, né? Eles- E principalmente quando a gente casa, que cada um leva o seu baú, né? E dentro do baú tem N segredos, né? As caixinhas, né? Que são guardadas e não são abertas, às vezes, por nada, né? Nem os familiares, às vezes, sabem dos segredos que cada criança tem, né? Que carrega, né? A gente carrega, se a gente Uhum. for fazer uma análise assim, como é que foi a nossa infância? Me fale da tua infância.
Nossa, quantas coisas a gente vai rever e vai visualizar que hoje o problema que poderia ser resolvido aconteceu lá quando eu era criança, né? Então tem coisas que eu vejo assim que a gente consegue resolver, né? Um bom terapeuta, um profissional assim, que eu acredito assim que estude bastante, eu acho assim que isso é muito importante, porque o profissional tem que estar estudando, né? Tem que estar sempre se reciclando, porque tem vários problemas, né? Que a gente encontra, né? Como você, né, começou há muitos anos atrás com viés da psicologia na área educacional e agora, né, na psicanálise. Eu sempre gostei dessa área, Eliane, porque é o seguinte, até eu trabalho muito com crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E por que que eu escolhi essa minha profissão? Eu escolhi porque eu também eu sou hiperativa, eu tenho déficit de atenção, mas eu trato, desde criança eu sempre tratei. O único momento que eu não tratei foi quando eu fui para a faculdade, que eu me arrependo amargamente de não ter usado a medicação, porque faz a diferença, né? Porque hoje em dia a gente trabalha muito com pais que têm muito preconceito com a medicação. Só que a Uhum. medicação dá qualidade de vida para a criança e para os pais também, né? Para não ficar naquele estresse de fazer o tema, de não organizar a mochila, né? Aquela a rotina, né? Porque toda criança e até nós temos que ter rotina, né? Eu, assim, ó, eu não vivo sem rotina. Eu preciso de rotina. Eu tenho que estar na agenda, tenho que estar no papel, porque senão eu me perco. Agora, tu imagina Eu a também. criança. É, tá? Então, eu faço uso de medicação e eu consigo, eu compreendo perfeitamente quando os pais chegam no consultório e falam: olha, acontece isso, isso, isso. Será que isso aí é por causa do déficit de atenção, da hiperatividade? A gente sempre tem que averiguar, né? E tem que ter bons médicos também, que eu acredito que faça a diferença, né? Uma intervenção medicamentosa e com a terapia, eu acredito assim, tem tudo para dar certo, né? Porque muitas vezes a gente tem gênios, especialistas, né, maravilhosos, só que faltou aquele empurrãozinho, né, que muitas vezes faltava medicação, faltava uma terapia, e faz toda a diferença, né? Isso, eu acredito muito, né? E aqui também a intervenção, por exemplo, no caso do espectro autista, né, eles falam muito da intervenção quanto antes, mais Melhor chance de poder se inserir na sociedade e trabalhar, né, mais tarde. a criança, eu vejo assim que tem crianças que. Eu trabalho na escola com uma criança que é autista. Então, a gente vê assim, eu vejo também muito o que acontece. Alguns vão até um certo ponto. Depois, eles já param, estabilizam. Alguns são assim, outros vão à frente. E eu acredito que tem, mas só que a gente tem que também respeitar a criança, o tempo da criança, o momento da criança. Tem especialistas que não aceitam isso, mas eu acredito assim, ó, que nós temos que respeitar o tempo da criança que ela está ali no processo de aprendizagem, né? E agora eu estou trabalhando mais a arte e terapia com ela. Então, eu trabalho muito com a papelagem. A papelagem é uma das coisas assim maravilhosas para trabalhar a ansiedade, o estresse, né? Então, eu acredito assim que tem N coisas que a gente pode resolver e fazer. E a criança autista, eu vejo assim que às vezes os pais não querem eh, prendem a criança muitas vezes em casa ao ponto de achar que vão ser ridicularizados, né? Vão ser tirados assim de cena. E não. Eu vejo assim que a gente vive numa sociedade que está muito aberto, né, para esse ponto onde todos compreendem, né? Pelo menos temos que compreender, né? Uma Exatamente, criança. e principalmente no Brasil. Sabe que, Sara, eu estava olhando, o Brasil está muito avançado nesse sistema da inclusão e tudo. Porque aqui tem o homeschooling. Então, geralmente se dá um problema, não tem essa questão da inclusão. O pai ou a mãe, o tutor resolve ensinar em casa. Por dois motivos. Uma, né, pode ser alguma desabilidade ou por divergência religiosa. Me fala um pouquinho dessa questão da Escola do Reino. É uma escola particular? Como é que é isso? É uma novidade para mim.
aí no Brasil? Sim, é uma escola particular, uma escola que trabalha por princípios, né? Então, nós trabalhamos exclusivamente por princípios. Até quando as crianças, os pais vêm fazer a matrícula ou vêm conhecer a escola, o que que acontece? Eles já é colocado a forma como é trabalhado, né? Todos os professores são cristãos, né? Não é fazendo acepção, mas é a proposta e é aquilo que a gente acredita e crê, né? Então, a gente vê assim, a gente tem uma vez por semana nós temos um culto, né, que é realizado na escola, tanto com os pequenos, as crianças pequenas, quanto as crianças adolescentes, pré-adolescentes. Então, são turnos diferentes, mas é feito um culto, uma hora de culto, louvor e palavra, né? Por quê? Porque a gente sente que a gente tem que estar cobrindo as crianças, né? Nós, professores, nós como igreja, como escola também, porque lá na escola é uma igreja também, né? Uhum. Então, o que que acontece? Essa é a nosso objetivo, né? De que as crianças estejam alicerçadas na palavra de Deus, né? No início da aula tem o devocional, tem a oração. Então, toda a matéria que a gente trabalha, tudo é voltado aonde está na Bíblia, o versículo da Bíblia. Então, é pontuado nesse sistema, né? Olha que interessante, desenvolvendo a espiritualidade, trabalhando esse lado também. Eu tive uma outra entrevistada que reclamou um pouquinho da nossa escola tradicional, né? Que a gente vai lá e compartimentaliza tudo e não desenvolve assim o ser, ou como ter a plenitude, paz, né? Exatamente. Porque tudo é voltado naquilo que a criança está aprendendo, né? Às vezes a gente tem relatos de crianças, às vezes, que estão fazendo a oração, né? Na hora das refeições, agradecendo, na hora de deitar, na hora que vão sair, né? Para que Deus proteja-os, né? Então, é dessa forma, né, que a visão da escola é nesse sentido, né? Os princípios voltados a Jesus, né? A palavra de Deus. Muito interessante. Sara, infelizmente a nossa podcast tem tempo limitado, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está te ouvindo agora. Sim. Então, até eu tinha escrito assim que é aquilo que eu vivo mesmo, né? Que a gente tem que lembrar e não pode esquecer que cada criança tem seu tempo e seu ritmo, né? A aprendizagem, a gente tem que ter a paciência, o amor, porque eu acredito assim que é com amor, a paciência, a dedicação que a criança começa a desenvolver, né, o processo de aprendizagem, né? Eu acredito muito nisso, né? Desde quando você atende a criança ou uma criança no consultório, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chá, sabe? Pequenas coisas, mas que cativa aquela criança para o saber, né? Para a aprendizagem, né? Olha que maravilha. Amor, paciência e dedicação é o que a Sara tem de sobra. Então eu recomendo o trabalho dela. Quem quiser conferir pode, né, conversar com a Sara na escola ou no consultório. E Como One, né? Meu Uhum, no WhatsApp. E Sara, e qual é Oi. os casos mais atendidos no momento, assim? Assim, ó, a hiperatividade, né? O problema muito também que a gente está enfrentando é o problema da motricidade. A criança não está desenvolvendo em função dos celulares, né? Hum, Não está desenvolvendo a motricidade fina e a ampla também, né? De uma certa forma, eu trabalho muito a motricidade fina com a criança. Quando eu vejo que tem assim algum processo de motricidade ampla, encaminhado, né, ou para um fisioterapeuta, ou para fazer uma avaliação. A criança está muito parada, a criança não anda mais, a criança não corre mais, não brinca fora de casa, né? Ela fica muito parada e comendo, né? Então, isso eu vejo assim que é um atraso muito grande. Onde a motricidade não é desenvolvida, o processo de aprendizagem também não se desenvolve, porque tudo são aprendizagens, né?
que Uhum. uma intercala a outra, né? Então, a gente precisa desse alinhavo, dessa interação da motricidade fina, da motricidade ampla, da leitura, da escrita. Como é que isso tudo vai acontecer, né? Precisa do desenvolvimento, né? Então, é voltado a isso. A hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade também eu tenho trabalhado muito com as crianças, né? É uma geração que está muito ansiosa, sabe? Ansiosa, sim, se a gente for ver, eles têm tudo, mas eles estão ansiosos, né? Falta, sabe? Eu vejo que eles estão sendo saciados por muitas coisas, mas às vezes o próprio afeto, o carinho, o ser ouvido é o que está faltando, né? Eu vejo É. isso muito. São super estimulados, vários estímulos, mas não tem profundidade nenhum dos estímulos, né? Isso. Até atenção, a gente sabe que a gente vive uma sociedade onde todo o pai e a mãe têm que trabalhar, mas e tem um momento que a gente pode largar o celular, 10 minutos, 20 minutos de dedicação, olha, é ganho para a criança, né? Então é um processo assim que é fantástico quando se coloca em prática, né? Porque isso, a criança é criança por um tempo, depois ela cresce. Ela só vai viver de memórias, muitas vezes, né? E desenvolver essas memórias quando eles estiverem a construírem a família deles, né? Então é nesse sentido que eu vejo, né? Sabe as palavras. Sara, muito obrigada pela tua participação e até a Nada, próxima podcast. tchau. Tchau.